Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma sessão do nosso Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 14 anos. Eu sou Ana Paula Alves Ribeiro, eu sou uma das curadoras, junto com Janaína Oliveira, e em nome da equipe do Centro Afro Carioca de Cinema, e de todo o Encontro de Cinema Negro, em nome da nossa diretora Bisa Viana, nós damos boas-vindas a vocês. Essa sessão, ela é uma sessão do dia 2 de novembro, às 20h30, e ela tem como título Memórias Políticas e Alegóricas. Essa sessão, ela conta com os seguintes filmes e realizadores: Cure Seu Inimigo, de Novice Medgar; Inventário do Corpo, de Aline Guimarães e Jonathan Bal; Visão Embaçada, de Marina Kerber; Círculos, de Lucas Litento; Marvin Giff, parte 2, de Marvin Pereira; Alegoria dos Autômatos, de Clebson Francisco e Josi Macedo; Missão Berço Esplêndido, de Joel Caetano; Cético, de Wagner Montenegro; e Noise, de Lucas Ranieri. Bom, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente está muito feliz, de ter vocês conosco, muito feliz mesmo. A gente agradece a confiança, agradece a parceria. E acho que para começar essa roda de conversa, a primeira coisa que a gente quer saber um pouco é sobre vocês. Quem são vocês? Um pouco da trajetória. A gente quer que vocês se apresentem, né? Vamos começar, então, com Novíssimo. Pode ser? Olá, sou Novice Medgar, sou filho de pernambucanos retirantes do Nordeste que chegam em São Paulo nos anos 80. Nasci na região de Guarulhos, trabalho com música, composição, letras, tudo que vai na parte da escrita, até para desenhar. Eu acho que eu escrevo antes de fazer o desenho, me agrada, então acho que o meu campo é bem da literatura, assim, também. Desde sempre faço trabalho com audiovisual, por pensar os clipes do meu trabalho musical, e tenho sentido uma vontade de criar novos diálogos, novas perspectivas, novos mundos dentro desses clipes, e nisso tem expandido para curtas-metragens, para outras produções de instalação, de videoarte. E esse sou eu, tô aí. Seja bem-vindo, Novíssimo. A gente vai agora ouvir a Aline. Boa noite a todos. Eu sou a Aline Guimarães, eu sou atriz, realizadora audiovisual e dançarina. A minha relação com o audiovisual foi uma relação muito, muito afetiva, porque eu busquei na videoarte uma forma de eu me colocar, de eu me apresentar para o mundo, né? Então, eu faço parte de uma produtora chamada Quilocutil, e a gente trabalha com obras audiovisual voltada para o cinema negro. Então, eu estou nesse lugar da videoarte, do audiovisual, das colagens também, que estão presentes no meu filme. E é isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. A gente está muito feliz também, Aline. Obrigada. Marina. Boa noite a todos. Meu nome é Marina Kerber. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou artista visual e realizadora de visual. Eu trabalho mais com direção, animação e direção de arte. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu participei do encontro ano passado com o filme O Céu da Pandemia. E então estou bem feliz de estar aqui, sendo acolhida novamente, né? Então é isso. Obrigada. Obrigada a você, Marina. Joel. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Joel Caetano, eu sou diretor de cinema. É a segunda vez que eu participo também do encontro, estou muito feliz aqui, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Eu trabalho com cinema há mais ou menos uns 16 anos já, sou formado em rádio e TV, sou aqui de São Paulo, mas também tenho em comum com o Novíssimo aí, meus pais são pernambucanos, então eu digo que eu sou meio pernambucano,
tenho muito orgulho disso. Eu dirigi diversos curtas nesses anos, assim, trabalho em todos os setores, mas eu gosto muito da direção e de roteiro, né? Curtas como Gato, Encosto, Judas, todos mais voltados ao cinema de terror e ficção científica, que vem crescendo bastante no Brasil, e sempre buscando temáticas assim que possam trazer alguma discussão, né? Também já fiz parte de um longa-metragem chamado As Fábulas Negras, com o José Mojica Marins, Zé do Caixão, né, no qual dirigi um dos segmentos que é A Loira do Banheiro. A gente trabalhou lendas brasileiras do folclore brasileiro, né, e ele fez o Saci, né, então pude trabalhar com ele, foi uma grande, para quem, como eu, gosta de terror e ficção científica, foi uma grande honra. Também comecei a trabalhar com quadrinhos como roteirista. Em 2020 nós ganhamos com a VHS, que é a Video Horror Show, que é uma coletânea com vários artistas, o HQ Mix, né? E também trabalho com efeitos visuais em filmes, longa-metragens, como O Cemitério das Almas Perdidas, que é o mais recente. Trabalhei na série Noturnos, do Marco Dutra, também. E também dou oficinas e palestras sobre cinema. Então faço de tudo um pouco para a gente sobreviver no meio audiovisual, né? Tem que ralar um pouquinho. E é isso. Obrigada, Joel. Seja bem-vindo. E, na sequência, Wagner, Pernambuco. A gente falando tanto de Pernambuco, Wagner. Oi, gente, boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou de Pernambuco, sou de Recife, eu sou Wagner Montenegro. Eu trabalho aqui como ator, como um artista educador e realizador audiovisual. Originalmente eu sou do teatro, né? Iniciei o trabalho no campo das artes com teatro, e sobretudo com o teatro do oprimido, que é uma metodologia de teatro que eu já investigo há 17 anos. Sou cientista social de formação e coordeno aqui em Recife um núcleo que se chama Núcleo de Experimentações em Teatro do Oprimido, que é o NEXT. Nesse núcleo, eu, em parceria com a Andréa Verusca, a minha companheira de trabalho desde 2004, nós temos, nos últimos anos, investigado a utilização do teatro do oprimido como um dispositivo para a criação cinematográfica. Então, é isso, é um pouco do nosso trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui no festival que leva o nome do Zósimo Bubu, que é uma grande referência para a gente. Quero agradecer nesses primeiros momentos a toda a produção do festival, pela seleção de cético e por nos dar essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Lucas. Olá, gente. Boa noite a todos. Eu falo aqui do Cariri Cearense. Eu sou de Juazeiro do Norte. Sou estudante, realizador audiovisual. Tenho me jogado assim nesse mundo. Comecei experimentando com fotografia. Essa é a minha primeira participação em festival, inclusive. Muito feliz e grato à produção do festival. E tenho experimentado, assim, eu gosto de buscar novas formas de me expressar e entender o meu lugar através da fotografia, do audiovisual, da escrita. E tenho me jogado assim nesse caminho. Estou muito feliz de estar aqui com esses colegas aí, dividindo esse espaço. Nós estamos honrados, né? E acho que a gente pode começar a conversa, né? Vocês apresentando os filmes de vocês. Acho que a Aline pode ser. O filme Inventário do Corpo é um documentário, na verdade é um híbrido, né? É um documentário videoarte que tem direção minha e da Jonathan Ball. E é um filme que fala de reconstrução de memórias, né? A partir da oralidade. A oralidade com seus antigos, que no meu caso é minha mãe e meu pai. E essa buscar essa reconstrução a partir da palavra. E outro ponto de tensão do documentário é justamente falar sobre essa questão da miscigenação,
né, da diluição cultural que nós, pessoas negras, sofremos. E essa diluição cultural, nós sabemos que começou no momento em que as pessoas negras foram raptadas do continente africano e foram feitas de diversas formas, inclusive com esse processo de miscigenação. E dentro desse processo, é nítido na fala dos meus pais, o quanto não sabem dos seus referenciais, não sabem de onde vieram, e por não saber, às vezes muitas pessoas não sabem nem o que são, né? E fala também das cicatrizes que foram deixadas nesse processo de miscigenação. E essas cicatrizes são nítidas, no caso da minha pele, né? Esse clareamento, essa dissolução é na pele, é na alma, é no corpo, e a partir do momento que você entende como uma pessoa, você começa a se entender como uma pessoa negra e se entender a entender a sua cultura, você para esse processo de miscigenação, não necessariamente na sua pele, mas na sua cabeça, né? Porque o processo de miscigenação ele está às vezes é tão profundo que você nem entende que você ainda continua nesse processo. E aí você olha para o passado, você vê as suas raízes do passado, se fortalece e fortalece o seu presente e, por consequência, o seu futuro. E é um documentário para questionar isso, né? Quando a gente olha uma pessoa negra que tem a pele clara, a gente fala assim, realmente, tem esse processo de miscigenação, mas o que vem antes? O que vem desse processo? É a perda de memória, é a perda de referencial, e aí o inventário do corpo é a reconstrução, é pegar de volta o que foi tomado. E como diz Marimbani, a nossa cultura é o quê? É nosso... É nosso sistema imunológico, né? Então, a partir do momento que eu pego de volta a minha cultura, eu consigo entender a minha espiritualidade, eu consigo entender quem são os meus pais, minha mãe, minhas mães, que vieram antes, né? Que foram minha avó, minha bisavó, e eu me fortaleço cada vez mais. E a Jonathan Ball, ela foi extremamente importante nesse processo, no sentido estético, né? Trazendo essas questões junto à câmera para evidenciar esses questionamentos, porque a princípio você olha e fala assim, nossa, o que é isso? O que é essa pessoa? E aí abre a câmera... Ai, eu tô contando. Oh, meu Deus! E aí depois você vai entender. É um debate que vem depois, então fica um pouco também de registro. Tem gente que prefere contar, tem gente que prefere surpresa, então fica à vontade. Não sou misteriosa, eu não ligo para spoiler, então eu já estou contando. Mas enfim, ao longo do documentário vai entendendo e vai evidenciando ainda mais esse tensionamento, né? Então o ponto primordial é essa relação com a oralidade, com o passado e uma discussão sobre o colorismo e sobre a miscigenação, que foi um processo extremamente violento para nós, pessoas negras, né? E quem são essas pessoas negras /pardas, né? Qual é a história que veio antes? É isso. Obrigada, querida. Marina, visão embaçada. Então, bem legal ouvir isso que a Aline fala, porque acho que eu toco um pouco nisso também no Visão Embaçada, de outra maneira, assim. Bom, o Visão Embaçada ele é um filme que eu fiz ano passado, durante a quarentena, eu fiz em casa, né, sozinha. Ele tem live action com animação, é bem experimental mesmo. E tem 2 pontos assim principais que me levaram a fazer esse filme. O primeiro foi um problema de saúde que eu tive. Eu tive uma conjuntivite, né? E eu acabei tendo sequelas que deixaram a minha visão embaçada. Então, o nome do filme é Visão Embaçada também por isso. E o outro ponto, na mesma época que eu estava fazendo esse filme, estava rolando muito derrubamento de estátua de escravocratas, genocidas, né, no mundo inteiro.
E são imagens muito fortes, né, muito simbólicas, assim, a gente vê essas estátuas caindo ou jogando tinta vermelha, né, todo esse protesto necessário, né, que precisa acontecer em todos os lugares. Então, esses dois pontos, eu queria falar sobre essas duas coisas, né, e aí como que eu vou juntar um problema pessoal, né, comum, né, uma conjuntivite, com uma questão política, né, de racismo, né, histórico, enfim. A forma que eu encontrei de falar dos dois assuntos foi trazendo um pouco do que eu já passei em consultórios médicos, né. Bom, meu nome é Marina Kerber, né, Kerber é um sobrenome alemão. Eu sou uma mulher miscigenada também, né, meu pai é branco, minha mãe é negra, e eu sou essa pessoa, né. Então, assim, eu sou de Porto Alegre também. Muitos médicos, eu tenho muitas histórias de médicos me tratando mal, seja de forma racista, seja por eu ser artista, por eu ser mulher, enfim, é muito complicado, assim. E bom, eu já cheguei em consultório e a pessoa, o médico, né, não acreditava que eu era eu por causa do meu sobrenome. Aí começam as perguntas, né? Tem alguém moreno na tua família? Mas tu não é muito morena para ter esse sobrenome? Coisas assim, sabe? Que, enfim, né? Vão me marcando, vão me atravessando. E também questionamentos sobre o meu posicionamento político, né? Então, tu é de esquerda ou de direita? Né? Em quem que tu vai votar? Sou eu que pago a tua cachaça? Coisas assim que eu já ouvi realmente. E aí eu quis trazer essas experiências, né, de racismo, de intimidação, que eu acho que dá para relacionar também com esse derrubamento de estátuas, porque assim são pessoas brancas me tratando mal, né, sendo um obstáculo, e a gente precisa desembaçar essa visão de mundo racista, né? Então a gente precisa derrubar essas estátuas. É só uma estátua, mas não é só uma estátua, né? A gente tem que acabar com isso. E eu ainda estou em tratamento, né, dessas sequelas, porque eu passei por vários médicos, alguns me deram um diagnóstico errado, e daí eu usei 1 milhão de colírios. No filme dá para ver, enfim, spoiler também, mas no filme dá para ver a quantidade de colírios que eu botei nos meus olhos, assim. E porque é isso, o cara, tu é esquerdista, então, vou te passar só um colírio aqui para olho seco. Só que eu tava com conjuntivite, então eu só fui prolongando a minha dor por causa de médicos racistas, né? Médicos que intimidam por diversos motivos a minha pessoa só porque olha para mim e não, né? Eu sou esquerdista, aí eu não sou branca, eu sou negra, aí o meu sobrenome é alemão, enfim, todo esse conjunto de coisas que passaram comigo, eu quis então trazer para uma visão mais coletiva, né, do mundo. Então o filme ele fala sobre isso, assim, né, sobre uma doença que também metaforicamente pode ser uma doença, né, desse passado e que está no presente, né, do racismo estrutural, assim. E só finalizando que também eu fiz então uma associação de ideias com o meu problema dos meus olhos, que assim, o que acontece? Essas sequelas são pequenos pontos brancos que ficam na minha pupila, né, que tu consegue ver com um equipamento específico. E o filme ele começa com uma frase que é: o problema são essas feridas brancas sobre a pupila preta. Então, enfim, eu faço esses jogos assim de, né, de associação de ideias para fazer refletir mesmo, né? Então acho que assim, de modo geral, é isso, o Visão Embaçada. Obrigada, Marina. E fico mais feliz em saber que você está em tratamento e que está num processo, né? Porque essa é uma questão, né, da gente pensar que, já fazendo pontes, né, entre os filmes, a Aline traz, né, a questão do colorismo, da mestiçagem, né? A Marina fala da questão de um racismo institucional, racismo médico, né? De como que o racismo médico ele se liga e se junta a um processo de monumentalização nas cidades. A gente está falando, ao final das contas, das feridas coloniais,
né, das feridas políticas e das feridas coloniais, né, em alguma medida. E aí chamar Joel, né, para falar do filme, por favor. Então, eu estou com o filme Missão Berço Esplêndido. Também ele partiu de duas inquietações a partir do ano de 2018, né, que foi a morte da Marielle Franco, que me marcou muito. É uma grande ativista, uma grande política, né, que era muito importante assim para a gente. E das eleições, né, nas quais a gente acabou optando, nosso país acabou optando por um caminho um pouco mais que eu não concordo, assim, né. E eu nem quero falar disso de uma forma muito raivosa, porque senão a gente acaba estragando um pouco até a parte gostosa da coisa. Mas então, fui partir dessa inquietação, eu juntei essas duas informações e quis colocar para fora o que eu sentia, né? E falando muito de presente e de futuro, né? Eu vi que as meninas falam de ancestralidade, é muito legal isso, sim. É uma coisa que também tenho resgatado há algum tempo já, né? Que a gente tem essa coisa do colorismo e tal. Eu também sou uma pessoa mestiça, né? Mas eu me considero como negro também, e como todos nós aqui, realmente é um processo mesmo, né, das nossas memórias, né. Então veio essa ideia de fazer essa história, né, explorar essa coisa de usar a animação, que é algo que acaba abrangendo um público grande, né, não só um público adulto, mas como até infanto-juvenil também, e trazer um tema digamos, até pesado que a gente está vivendo, porque acho que nosso maior medo hoje é esse tipo de poder autoritário, né, e preconceituoso, racista, misógino, enfim, se perpetuar, né? Então, o que seria pior do que, por exemplo, ano que vem, eles ganharem de novo? Né? Seria eles ficarem para o resto da vida lá no poder, né? Então, o filme fala sobre isso, né? Então, eu trouxe esse medo enorme e, através dessas convenções da ficção científica, né, e da animação, eu quis trazer uma solução para isso lúdica também, né? Porque eu quis fazer um filme positivo, né? Mostrando que é claro que é uma coisa muito lúdica, muito, mas acho que trazer um pouco de esperança, assim, como o amor poderia modificar essa pessoa. Se essa pessoa que está lá, né, sendo autoritária, não só no Brasil, mas no mundo, esses políticos de extrema direita fossem um pouco mais, tivesse tido um pouco mais de amor, como eles seriam? Né? Será que eles seriam melhores? Será que eles não mudariam? Será que não seria, de repente, se ele estivesse no poder, o país não seria melhor também? Entendeu? Então, esse foi o meu questionamento, a minha vontade de mostrar essa história e trazer é quase que um questionamento mesmo, para que todo mundo pare, assista o filme, assim, tenha um pouco de diversão, que é o filme que eu tento trazer essa coisa da ficção científica bem latente, assim, explorar isso de uma forma para trazer essa discussão, né? Como eu falei, a personagem, ela nasceu dessas duas coisas que aconteceram em 2018. Ela tem inspiração visual na Marielle Franco mesmo, né? O número que identifica ela é 1403, que é o dia e o mês que a Marielle, infelizmente, faleceu, né? E também foi em 2018. Então, assim, são as referências que eu trouxe, assim, para que eu pudesse contar essa história e também colocar para fora esse sentimento que eu tinha. E essa coisa dela ser uma personagem negra, né? Então a gente sempre é oprimido, a gente sempre tenta colocar a gente de escanteio, mas a gente sempre está lutando e a gente acaba sendo sempre os mais ali que são atingidos, mas a gente sempre se levanta e vai atrás. E nesse caso ela é a heroína da minha história e é isso que eu queria trazer, uma heroína negra, né? De uma história de ficção científica numa animação. Então assim fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. Foi a minha primeira animação, assim, stop motion. Eu tinha feito alguns experimentos e tal para o SESC, que eu trabalho muito com eles, mas a animação foi a primeira e tem tido um resultado bem bacana, tem rodado bastante filme, estou muito feliz com isso, muito feliz de estar participando aqui também. E a gente agradece, e fiquei com a tua frase, a gente sempre se levanta, né, Joel? A gente sempre se levanta, né? E acho que essa sessão também fala, é isso, né? Ela é uma sessão que fala fala de memórias políticas, fala de memórias ancestrais, né? Fala de corporeidades, mas é uma sessão que também fala de esperança, né? Fala de estratégia, fala de esperança. Queria ouvir o Wagner. Oi de novo.
Primeiro eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu estou com a conexão um pouco instável. Se eu cair e ficar aqui falando sozinho, por favor, me Não, você avisem, volta, sinalizem. pode deixar. Se você cair, Já- você volta, é isso. Se eu cair, eu me levanto, como disse o Se João você Elvio. cair, Tá sempre me exatamente. Se levantando. você cair, você levanta, exatamente. Bom, gente, então, Cético. Cético, ele é um filme bem experimental. Nós partimos... Primeiro, o filme surge a partir de reflexões minhas sobre, enfim, sobre habitar um corpo negro na cidade do Recife, que é uma cidade que possui uma arquitetura colonial assim muito forte, e uma cidade que até hoje parece vibrar ainda numa memória de uma colonização, ou ela até recebe o título de uma cidade maurícia, né? Como se a colonização holandesa fosse a grande sorte da cidade do Recife. Então, cada esquina da cidade, ela lembra um período colonial muito grande, e, enfim, Recife é uma cidade que tem uma desigualdade social e racial absurda. Tanto é que o filme ele surge na pandemia, onde 72% das pessoas que morreram por coronavírus eram de pessoas pretas e pardas. Então, todas essas questões, elas são engatilhadas a partir de uma leitura nossa da peça Revolução na América do Sul, de Augusto Boal, porque nós trabalhamos com teatro do oprimido, então todas as técnicas que nós utilizamos vêm a partir do teatro do oprimido. Então toda a brincadeira que a gente faz com as imagens surge a partir da ideia de utilizar a própria imagem para produzir algum tipo de sensação que leve a uma discussão sobre a realidade que a gente está querendo trabalhar. Então, quem montou o filme, que foi o Felipe Correia, ele compartilha com a gente desse desejo de fazer com que a própria imagem fale por si. E aí tem uma técnica do teatro-imagem, que é uma técnica do teatro do oprimido. Então, o filme, a gente percorre 7 lugares de memória da escravização no Recife, para a gente poder justamente revelar a história que não é contada, que não nos é contada. Por exemplo, aqui em Recife, esses lugares de memória da escravização, eles são vistos muitas vezes como lugares assombrados. É assim como isso é vendido. São lugares que vendem como cartões postais da cidade e que são lugares que escondem a real história de opressão que nós quisemos revelar com o filme. O filme ele trata justamente assim a tentativa, né? É sempre Cético é uma tentativa. É uma tentativa de falar sobre aquilo que a gente não consegue falar. É uma tentativa de traduzir aquilo que é intraduzível. Recife ela foi uma rota muito muito forte da escravização, né? O rio Capibaribe, que corta o estado de Pernambuco, que corta a cidade inteira do Recife, foi o local de entrada de pessoas escravizadas, mas também foi o local de fuga de muitas pessoas pretas escravizadas. Então, o mesmo lugar de entrada é também o mesmo lugar de saída. E o filme ele trata absurdamente sobre a rota de fuga que foi estabelecida entre Recife e Fortaleza, porque o Ceará aboliu a escravização 4 anos antes do restante do Brasil Império. Então, houve uma rota de fuga muito grande entre Recife e Fortaleza, que foi uma rota capitalizada pelos abolicionistas brancos da cidade do Recife, que são essas pessoas que recebem as grandes estátuas e recebem a grande referência, né? Que são importantes. Enfim, não tô questionando isso. Quer dizer, eu estou questionando isso, na verdade. Mas os abolicionistas recifenses, os homens brancos, né, da classe mais abastada, eles cobravam
pela rota de fuga de pessoas pretas escravizadas. Então, até a história da abolição aqui nessa cidade, ela também é repleta de uma questão econômica muito maior do que a gente pode contar num filme de 14 minutos. Então, basicamente é isso. Assim, o Cético ele é mais uma junção de muitas inquietações para quem eu, como um homem negro gay, que sou um homem periférico, que estou habitando o centro da cidade do Recife há 3 anos e me sinto... o centro do Recife não sei para quem conhece Recife, não. É um lugar de muita desigualdade, é um lugar de passagem para as pessoas pretas, então as pessoas saem da periferia, atravessam o centro para trabalhar e voltam para as suas periferias. E habitar esse lugar e ver essa memória, por exemplo, agora onde eu estou morando, eu consigo ver a antiga casa de detenção do Recife, que Cético tem uma cena lá e aparece cela 106, que foi um edifício construído por pessoas escravizadas, obrigadas à construção desse edifício para o seu próprio aprisionamento. Até hoje, a maior parte da população carcerária, não só do Recife, mas do Brasil, é composta por homens pretos. Então, todas essas questões, elas tentam ser traduzidas em imagens. A gente criou lambes, a gente marcou esses lugares que são cartões postais da cidade, a gente colou lambe com aquela cola que não sai de jeito nenhum. A gente foi durante a gravação, a gente foi perseguido, fiscais da prefeitura dizendo: vocês não podem. A gente: tá bom, pode ir lá, você ir lá tirar. A gente não vai tirar, vocês podem tirar. E a gente correu. E é isso. Tentamos ocupar os centros que são os locais que são cartões postais da cidade, ocupar com a nossa marca, tentando revelar esse lado que é escondido dessa história dessa cidade. Eu acho que é basicamente isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Wagner. Então, acho que na sequência a gente escuta o Lucas e o Novíssimo Edgar falando dos seus filmes. E aí, vamos lá. Lucas, por favor. Pronto, gente. O meu filme, assim, ele parte muito de um lugar de entendimento meu mesmo, assim, como jovem, assim como a Aline, né, e a maioria, assim, muitos de nós, a gente vem de uma família miscigenada, e durante muito tempo eu não entendi a minha existência enquanto uma pessoa preta. E esse filme, ele fala muito sobre em muitos momentos, como eu me via. A gente espera um pouquinho. E é um pouco disso assim que eu fico pensando com relação a essa sessão, que justamente são esses processos, né, individuais e coletivos, né, entre pensar essa subjetividade preta e dar conta de um processo de colonização e de marcação racistas nas nossas existências, né, que faz com que a gente pense, né, justamente em cada um desses filmes. Lucas voltou, que bom, Lucas. Você querendo falar, fica à vontade. Lucas está ouvindo a gente? Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai fazendo o seguinte. Quando o Novíssimo voltar e Lucas voltarem, tanto Novíssimo quanto Lucas, a gente faz as duas perguntas juntos, eles falam do filme e falam de processo. Acho que pode ser, né? Então, acho que a gente já introduz aí a questão do processo, como que foi o processo de filmagem para vocês,
Não vou fazer o círculo completo, porque assim que eles entrarem, a gente já insere as duas na conversa. Então, quem entrar primeiro já entra. Aline, você quer começar a falar um pouquinho dos seus processos de filmagem? Acho que o Lucas está voltando, vamos ver. O Lucas está aqui? Yes. Novíssimo conseguiu. Então, vamos lá, Novíssimo. Fala um pouquinho, então, do teu filme e dos teus processos de filmagem. Tá, nossa, desculpa o trabalho que deu, hein? Não tem desculpa, não precisa pedir desculpa nada. Gente, são 2 anos assim, né? Não tem que pedir desculpa, não tem que pedir desculpa mesmo. Uma Conta honra pra estar gente aqui um com vocês. pouquinho. Tá. Esse filme, o Cure Seu Inimigo, ele foi um processo que eu já estava trabalhando há um tempo já, fazendo essa pesquisa de massoterapia com o Rodrigo Bandeira, que é um massoterapeuta. Eu estava pensando nesse paralelismo que existe dessas técnicas já feitas no continente africano, mas também sendo sempre divulgadas como técnicas orientais, asiáticas e tal. Então, pensando num conceito que mescla o afro e o nipo, e pensando num afrofuturismo, transformando num afronipofuturismo, onde nesse futuro pessoas asiáticas e pretas se colaboram, se contribuem, e embasado no livro Arte como Guerra, eu faço essa alusão desse capitalismo selvagem dos empresários em busca de uma ancestralidade, de um saber antigo para ser aplicado na questão econômica, né? Nesse lugar, sendo totalmente diferente. Mas eu tento trazer uma busca do corpo negro não sendo, como eu posso dizer, a minha tentativa nesse filme é fazer assim, tipo, quando um corpo negro vai receber uma sessão de terapia, quando ele vai cair no chão, o que vai acontecer antes da queda, quando esse corpo pode cair de uma maneira sutil, de uma maneira gentil, quando que pode evitar uma violência nesse corpo, sabe? Tipo, era uma proposta dessa massoterapia também ser aplicada visualmente, sem necessidade do toque, já que a gente estava nessa questão de pandemia e tudo mais, todo esse medo. Então, quando a gente, além desse paralelismo todo histórico do continente africano e terapias acontecendo na Ásia, simultaneamente ou não, a massagem que acontecem ali através desse visual, através dessas pessoas que elas recebam esse corpo negro não sendo violentado, não sendo imagens jornalísticas, sempre com agressividade, espetacularização dessa violência, sangue e tudo mais. Então eu tento trazer essa de quando vai acontecer a morte do inimigo, esse inimigo ele ser totalmente tratado, ser sanado, vir com uma espécie de terapia, que essas sessões afetassem quem assistisse também, que trouxesse um bem-estar, que trouxesse uma calmaria para esses corpos que assistissem esse outro corpo recebendo a massagem. Esse é o Cure Seu Inimigo. Para chegar nesse Seu Cure Seu Inimigo, eu fiz uns outros processos, tive outros trabalhos de curtas-metragens, não me assumia muito como um cineasta, como um fazedor de cinema, por trabalhar com, sei lá, com JVC, com coisas analógicas, com bastante ficção, não me enquadrava tanto nesse lugar, mas agora sim eu tenho me assumido mais nessa questão de roteiro, de cinema, de direção, e está sendo uma empolgação que só estar participando aqui dos Osmo Bubu com vocês também está sendo uma comprovação de que está sendo um caminho bonito a se seguir, que tem muito espaço a se falar, tem muitas lacunas aí para se preencher também, então fico muito dos transtornos aí da tecnologia, mas simbora, é um prazer. Microfone, prazer é nosso. Novíssimo. As coisas que eu queria mesmo, assim, acho que é uma honra muito grande estar com todas e todos vocês. Começando a pergunta dos processos, aí eu vou começar pelo Novíssimo, tá? Como é que
que você chega ao Cure Seu Inimigo, você fala da questão da massoterapia, conta pra gente um pouco os processos de filmagem, é teu primeiro filme, né? É a primeira exibição em festival, conta um pouco pra gente como que se dá esse processo. Porque essa história do afronipofuturismo é bem interessante, acho que super dialoga com a sessão como um todo, né? Está brincando com o futuro, está reinventando o passado, está se entendendo dentro desse passado e para esse futuro, o que a gente quer em termos de queda de monumento, de um futuro sem racismo, de um futuro amoroso, de um futuro curativo, de um passado que pudesse nos curar, enfim. Eu acho que os filmes de vocês, eles andam muito por esses caminhos. Então, conta pra gente, novíssimo, um pouco dos teus processos, por favor. Fantástico, fantástico. Acho que vem muito do empirismo, assim, é empírico o meu processo, ele é totalmente... Voltou? Para mim tinha caído, eu acho. Pois bem, é um processo totalmente autodidata, assim, eu acho que eu me faço do conceito de escrevivência de Conceição Evaristo, ultimamente, assim, meu colete salva-vidas no meio desse mar de poesia aí que a gente tem vivido. Então, eu tenho praticamente observado as coisas que estão acontecendo ao meu redor, que já aconteceram comigo, exatamente isso, é perceber o que pode ser mudado no passado numa perspectiva de futuro. Então, essas coisas que me atravessam, eu vou tentando roteirizá-las. O Cure Seu Inimigo, ele veio de uma sessão de terapia que eu comecei a fazer por uma questão de dores na lombares. E, através dessa pesquisa, desse envolvimento, comecei a descobrir essas técnicas sendo usadas já na Etiópia, no Egito, desde yoga, ventosa, acupuntura. Então, eu comecei a ver essa ponte invisível, milenar, entre essas dinastias aí da Ásia e da África, e pensando nessa composição, assim, eu como um corpo negro e o amigo asiático, como poderia se juntar, como poderia ter uma relação que dialogasse, que não, como eu poderia dizer, que não enfraquecesse esse elo, mas que se fortalecesse. Eu não queria bater um martelo falando, é África. Não, sabe, tipo, o aperfeiçoamento que os orientais trazem nas técnicas são fantásticas. Então, é mais fortalecer mesmo deixar mais nítida essa ponte invisível, se apontar para ela, apontar para a ponte. Teve todo um trabalho fiz toda a idealização, todo o roteiro, convidei os amigos para poder participar. Tem amigo que é dublê, que faz a virada de mortal e tal. É gravado em Arujá, no sítio de um outro amigo. É uma produção toda independente. Acho que a gente investiu R$1.000 para poder conseguir rodar tudo. Foi todo mundo topando entrar de voluntário, assim, gostando da história. Majoritariamente, as pessoas que participam são negras e asiáticas. Tem uma galera branca que também, sem ela, não teria acontecido, que é direção de fotografia, montagem. Eu escrevo esse texto vai pro Japão para poder fazer a parte da tradução dele, onde a Juliana Yashiro faz, junto com o Makoto Yai, a mãe dele, de 75 anos, fazendo a tradução. Então também percebe-se que é uma coisa que acaba atravessando uma geração, assim, trabalhar com ela de 70 anos, eu com meus 28, trocando essas ideias, é exatamente isso, é passado, é futuro. Fizemos em janeiro desse ano, inscrevemos em, acho que mais de 50 festivais, já estava descrente, e aí foi selecionado no Osmo Bubu como um puta golaço, assim, uma puta injeção de ânimo pra gente que tá mergulhando, assim, nessas profundezas da criatividade. Uma seleção dessa é como ganhar um equipamento de mergulho, sabe? Tipo, vai mais fundo, vai mais fundo, vai lá, remexe lá. Então, felicidades a vocês, Marina, a Wagner, Joel, Aline. Tipo, acho que essa possibilidade de ainda exibir, né, a primeira participação de
de festival. Eu não é meu curta, não é meu primeiro curta, eu tenho outros curtas-metragens, mas é o primeiro que é selecionado para festival. Gente, tudo que vocês falam é tão incrível. Eu fico aqui, eu tô desde assim, eu sempre converso, né, com o Yuri nos nossos debates, né? E são muitos debates dos quais a gente participa. A gente sempre fica muito emocionado, né? O Yuri, nosso, está aqui com a gente, com tudo que vocês trazem. Acho que eu vou fazer esse caminho, né? Vamos para a roda. Então, processo de produção, como é que vocês chegam, a questão das estéticas, escolhas, enquadramentos, experimentações. E aí, depois, a última rodada, pedir para vocês falarem um pouquinho, controlarem o tempo, porque aí na última rodada a gente se despedir, agradecer, né? E Lucas voltando, a gente incorpora Lucas nessa roda novamente. Roda da qual ele nunca saiu, inclusive. Então vamos lá, eu acho que eu vou fazer o caminho inverso, Wagner, depois Joel, depois Marina, depois Aline, pode ser? Por mim pode ser. Então, primeiro falando um pouquinho sobre a estética, né? A gente, para poder montar Cético, a gente contou muito com a experiência do Felipe Correia, que é o nosso montador. Cético, ele parte de um roteiro que é um pouco mais duro, assim, no sentido de que nós nos inspiramos em 7 atos da peça Revolução na América do Sul, que trata sobre todas essas questões da desigualdade social, isso no Brasil dos anos 50. Parece que Augusto Boal, que criou esse espetáculo, parece que estava falando do Brasil de 2020, assim, impressionante fazer toda a leitura política do que trata a peça. Então, a gente criou um roteiro um pouco duro, no sentido de que queríamos seguir à risca a nossa ideia de visitar lugares de memória da escravização no Recife para falar sobre a desigualdade racial e social na cidade, a partir de Revolução da América do Sul. Nossa, tudo isso é muito complicado para a gente poder traduzir na imagem. Criamos 7 lambes que foram inspirados na peça. Esses lambes, eles por si só, eles contam uma história. Esses lambes foram criados pelo artista, um outro Felipe, que é um artista visual, é o Felipe Gondim. E aí nós tivemos uma equipe composta por André Verusca, que está junto comigo no roteiro, junto com a Daniele Valentim, que está no roteiro, na orientação da pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa para tentar traduzir a peça em roteiro para a gente gravar e, a partir dos roteiros, das gravações, das imagens, criar um roteiro da própria montagem do filme. A experiência de Felipe, que trabalha muito com sobreposições de imagens, trabalha muito com fotografia no Psytrance, ele junto com a Rafaela Ornelis, que faz a trilha sonora do filme. Quem fez os sons percussivos foi o Nino Souza, e a Rafaela, que também trabalha com essa ideia do psicodélico. Os dois juntos conseguiram traduzir o que a gente queria imprimir na imagem, né? Nossa inspiração já é afropessimista, né? Nós partimos de uma grande questão, que é como suportar a feiura do mundo. A gente já parte do pressuposto que a gente não tem como mudar a desigualdade que está determinada na realidade objetiva, mas a gente consegue criar estratégias de sobrevivência para a gente sobreviver, para a gente suportar a feira do mundo, para a gente cair, mas se levantar, como disse o Joel. Então a gente parte dessa ideia, né? Essa é a nossa inspiração. Nossa inspiração é muito afropessimista. Então a gente queria traduzir isso na imagem, a gente queria traduzir isso na trilha sonora, a gente queria traduzir isso nos lambes, a gente queria traduzir isso no filme como um todo. Muito mais do que provocar um filme de contemplação, era um filme que pudesse, com a imagem, provocar os ruídos
os incômodos, as questões que a gente não conseguiu traduzir em texto, porque não tem fala no filme, né? É um grande passeio de uma figura alegórica que utiliza uma máscara da etnia Fang, da África subsaariana, que era utilizada em rituais de julgamento. E a ideia é que esse cético, com esse trocadilho da palavra, já que nós temos uma inspiração afropessimista, a inspiração primeira é do deus Sete, do Antigo Egito, né? que é o deus do caos, mas não esse caos que, meu Deus, está tudo ruim. É o caos que consegue fazer a manutenção da vida. Então, o que a gente imaginou como alegoria é que Sete voltava a um passeio no Recife, ao caos que está a cidade numa pandemia em que 72% das pessoas que morrem é de pessoas pretas e pardas, para fazer um grande julgamento. Era essa a nossa ideia. Assim. É isso, acho que, em linhas gerais, seria esse um pouco do processo do nosso filme. Obrigada, Wagner. O Lucas está presente? Então, se o Lucas estiver, o Lucas já fala. Senão, a gente segue, então, Joel. Então, falando um pouco sobre o processo, né? Então, tem algumas coisas, assim, eu cresci nos anos 80, então foi muito influenciado pela essa cultura de cinema, principalmente de cinema americano, ali naquela época de crescimento ali, a gente está evoluindo, né, como criança, né? E então, sou muito influenciado de cinema de terror, ficção científica, esse tipo de cinema que eu gosto, não só do cinema, mas da literatura, dos quadrinhos, né? Conforme fui criando senso crítico, a gente vai descobrindo outras coisas. Mas isso realmente faz muito parte da minha forma de criar, né? Então, sempre vou atrás desse tipo de temática, esse tipo de convenções para contar as minhas histórias, né? Eu julgo que é interessante hoje, né, com um pouco de mais maturidade, utilizar essas convenções desse tipo de cinema para também trazer temas que a gente possa discutir, temas mais profundos e tal. Então, primeira coisa é isso, assim. Segunda coisa, por ter crescido nessa época, eu sou apaixonado também por efeitos especiais, trabalho com isso. Uma das técnicas que eu acho mais apaixonantes é o stop motion. Eu acho lindo, porque ele, para mim, é como se fosse mágica, né? Para quem já fez, você pega um boneco, vou pegar um boneco qualquer aqui, que eu peguei, que eu saí um pouco para pegar os bonecos. Você pega um bonequinho qualquer, como esse aqui, né? Que é um boneco que você pode pegar, palpável, né? Você pode mexer ele... Cadê aqui? Né? E você vai movimentando ele, tirando fotos, e quando você põe em sequência, ele se move. Olha que maravilha! Então é mágica pura, né? Remonta lá Méliès, remonta todos aqueles grandes mestres ali. Eu acho lindo isso. Sempre gostei, muito apaixonante. Eu sempre quis fazer isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa instalação artística para o Sesc, na virada cultural, chamado Nordeste Fantástico, né? No qual a gente faz um chroma key ao vivo, que as pessoas possam interagir com figuras ali do folclore brasileiro, né? Mais voltadas ao Nordeste. Então, eu fiz esse boneco, por exemplo, que é o Cabra Cabriola, né, que ele interagia com as pessoas ali no chroma key. Tem o Saci, maravilhoso, aqui, né? Vocês conseguem ver, foi também para essa instalação. E o Curupira, aqui, que é uma versão minha que eu fiz. Esses bonecos são feitos todos com estruturas de arame, né? E tem látex e tecido. Esse aqui é um pelinho que eu utilizei em outros filmes que eu reaproveitei. Então, muita coisa reciclável também. Eu trabalho muita coisa reciclável. E aí eu fiz esse projeto, e ele, assim, era um projeto um pouco mais simples, mas foi muito bacana, e eu me apaixonei por stop motion. E quando eu fui criar o Missão Berço Esplêndido, né, eu queria criar uma história de ficção científica, e vocês sabem que para fazer uma história de ficção científica, não necessariamente você precisa ter uma produção grande, você pode fazer uma coisa meio Alphaville ali, que só você mudar ali a cor, ou mudar de branco preto, enfim, você brincar um pouco com a edição, você consegue fazer. Mas também, às vezes, o tipo de ficção que eu queria fazer precisava de um pouco mais de visual, de técnica e tal. Né? Então, escrever a história era um pouco maior, né? Que tinha mais personagens e tal. E eu ia gravar isso em 2020. Infelizmente, eu contraí o Covid, fiquei internado alguns dias. Né? Se não foi nada, não tive muitas sequelas e tal, mas fiquei internado e tal, foi meio traumatizante para mim.
E quando eu voltei, né, a gente estava em isolamento total, então não tinha como sair de casa para comprar nada, a gente ficou com medo aqui, eu e minha esposa, né, os dois contraíram, eu fiquei mal, ela também não ficou um pouco melhor que eu, mas foi difícil, então a gente foi se recuperando, e um dos maiores processos de recuperação para mim foi fazer o Missão Berço Esplêndido. Pegar essa história, diminuir um pouco o escopo dela, utilizar o que eu tinha em casa, que eu peguei tudo que eu tinha aqui de pote, de coisa eletrônica que estava quebrada, e fui montando cenários, pegando restos de lápis que eu tinha aqui e tal, e fui montando essas peças, né? Uma delas é aqui a nave que aparece no filme, que é um drone, né? Cadê? Que é uma coisa meio Robocop, assim. Isso aqui é um microfone, isso aqui são potes, olha só, descongestionante nasal que eu usei quando eu estava doente. Né? Então fui ressignificando isso me ajudou a me curar também psicologicamente, né? Isso aqui essa luzinha na frente aqui é um pedaço ali daquelas embalagens de remédio, né? Então fui pegando esse material, fui criando essa nave aqui totalmente maluca, é um drone, né? A boneca eu utilizei látex, tá aqui, maravilhosa. Aqui, eu fui desconstruindo e fazendo assim, é um pouco inspirado na Marielle, mas fui desconstruindo para virar uma coisa mais, né, estética, assim mesmo, mais exagerada, né, mais desenho animado, né. Então, tá aqui com o bebezinho no filme. E fiz o líder supremo na garrafa, que tá aqui. Não sei se dá para ver bem, porque tá claro, né. Enfim, e aí esse foi esse foi o processo técnico da coisa. A captação, a gente trabalha aqui, tem uma produtora chamada RZP Filmes, que sou eu e minha esposa, praticamente, e ela é produtora, e eu faço parte de direção, roteiro, né? E esse processo foi todo feito aqui no nosso apartamento, na mesa, a gente pegou a mesa da cozinha, colocou na sala, eu criei todo um cenário lá com chroma key, né? E peguei essas peças que eu criei, aqui tem outras peças aqui em volta, tem o jornalista aqui, que é uma cabeça maior, que foi reutilizado. Então, fui pegando essas peças e fui criando ali. Já tinha todo o roteiro, fiz um animatic, né? Fiz o storyboard, fiz um animatic, né? Todo o processo. Que eu sempre falo assim: você tem que fazer um filme pequeno, mas utilizar a técnica que existe. Né? Então, pegar, fazer um filme pequeno e tentar fazer um filme com cara de grande, né? Tá sempre. Isso é uma coisa técnica minha, tá? Não é nada obrigatório também. E aí eu fui criando esse processo, fiz todo para me facilitar, com storyboard, com animatic, para chegar na hora de gravar não me desgastar muito. Deu muito trabalho, porque stop motion quadro a quadro, 24 quadros por segundo, você põe, às vezes você erra, você tem que voltar tudo de novo, mas como eu falei, quando você dá o play e o negocinho se move e ele ganha vida, é mágico. Então, assim, por isso que eu acho que o bacana de trazer esses temas com uma animação, não só stop motion, animação, uma coisa mais lúdica, assim, acaba atingindo o público de uma forma um pouco diferente, assim, porque já existe uma aproximação do público ali com a sua infância, né? Então, eu tentei fazer uma coisa meio parecida com aqueles filmes de animação stop motion dos anos 80 mesmo, né? Não sei se você se lembra aquele filme A Reina do Nariz Vermelho, as coisas. Eu sou velho, então essas coisas assim. Enfim, que eu assistia quando eu era criança, adorava, que era aquela coisa meio errática, eles se movendo meio tremendo, os dinossauros, aquelas coisas. Então, eu acho isso muito mágico, assim. Então, esse foi o processo do filme, foi um processo de cura também, né? É um filme simples, mas porém foi muito planejado, assim, eu tentei planejar o máximo que eu pude e fazer o máximo que dava, assim, dentro das condições que a gente tinha aqui, de isolamento, com a câmera que a gente tinha, enfim, com os recursos que a gente tinha aqui em mãos. Incrível, Joel, incrível. Então a gente segue, Marina. Então, bom, o processo foi... Eu fiz o filme todo sozinha, né, na minha casa. Eu usei meu celular, ele também tem animação, mas é animação cutout. E assim, eu peguei também imagens de arquivo no YouTube de reportagem, né, sobre as estátuas e tal. E também peguei vídeos antigos meus que eu achei no meu computador. Na verdade, assim, meu processo nesse tipo de filme, ele é um processo que eu vou fazendo. E eu vou vendo o que funciona, o que não funciona, e eu vou criando, assim. Eu tinha o ponto de partida, né, que era falar desse problema que eu tive, né, nos meus olhos, e a questão das estátuas. Então, eu fui fazendo essa associação de ideias, de imagens, né,
Eu peguei também, por exemplo, o filme, ele começa com um áudio de um amigo meu que me mandou pelo WhatsApp, que ele estava também com um problema nos olhos. E aí eu perguntei, como é que tu tá? Daí ele me mandou um áudio falando tudo, e deu, eu preciso usar esse áudio no meu filme, me permite? Pode usar. Então tá, daí eu vou fazendo assim, sabe? Eu vejo alguma coisa que me chama atenção, que tem alguma coisa a ver, e aí eu vou incorporando, assim. E, bom, tem cenas que eu me filmei, né? Então, por exemplo, tem uma que tá num contra-plongé, né? Absoluto, assim, que é o meu celular, né? Então ele tá embaixo, assim, e eu olhando, tá tudo embaçado, e eu coloco o colírio como se fossem meus olhos, né? Assim, botei um pedaço de plástico transparente para não cair direto na câmera do celular. Umas coisas assim, né? Que tu vai fazendo em casa, né? Com os recursos que tem. A animação que tem no filme é uma animação é uma ilustração que eu fiz de mim mesma, né? Eu tirei uma foto assim para mostrar o meu olho. E aí eu desenhei, e aí depois eu animei isso. E aí é uma animação que é para trazer uma sensação mais tensa, assim, porque ela se aproxima do olho e depois o rosto se desconstrói todo, assim. E eu fui fazendo isso também sentindo. Né? Eu queria que fosse uma coisa tensa e que trouxesse um incômodo mesmo, sabe? Então tu vai entrando dentro de um olho que tá todo vermelho, todo machucado, assim, cheio de olheira e... né, tu entra nisso, assim, para entrar no que eu tô sentindo, assim, de certa forma, né? E assim, não tem um roteiro, eu não escrevi um roteiro, porque justamente eu fui fazendo, né? Mas, claro, tem coisas que eu anotava, então as coisas que eu ouvia nos médicos eu anotava, porque eu preciso botar isso num filme, sabe? Então, anotava essas coisas. Eu também, quando eu estava com a conjuntivite, eu comecei a tirar foto uma vez por dia do meu rosto, para tentar fazer aquela coisa de time-lapse, que daí o olho incha, desincha, daí tu, né? Então, eu fiz isso, assim, também, né, que também mostra no filme esse pequeno time-lapse, assim. E, bom, aí eu fui guardando os meus colírios, né, que foram muitos. Eu também comecei a perceber que, não vou ficar jogando fora esses colírios, eu vou fazer alguma coisa com isso, né, não sei lá, eu olhava assim para a quantidade, fui guardando numa caixinha todos os colírios. Quando, né, quando eu for fazer esse filme, eu pego esses colírios e vejo o que eu faço, assim, né. E deixa eu ver. Também tem. É isso, gente. Eu vou pegando fragmentos e vou tentando criar uma narrativa que não é necessariamente uma história que eu estou contando. Tipo, não é a história da Marina que teve conjuntivite e daí ficou mal. Não é isso a história, sabe? Isso são. Eu pego o conjunto de experiências pessoais, experiências coletivas, né, da questão das estátuas, e vou intercalando e tentando criar conexões entre as imagens, né? Então, é meio que isso, assim. Eu também fiz gravação de tela, eu solicitando o colírio, eu uso um colírio manipulado. Aí eu entro no site da farmácia, escrevo lá o nome do colírio, né? E aí é legal que, enfim, eu acho legal, porque assim, uso humano ou uso veterinário, né? Que é a farmácia. Então tem essas coisas assim que eu vou incorporando para criar, né, esse conjunto de imagens. Mas o processo é esse, assim, é um processo que não tem uma ordem, não tem um planejamento, porque eu vou sentindo e fazendo, né? Porque é um filme que eu fiz sozinha, assim, eu não tinha, ninguém estava não foi uma encomenda, assim, né? Exatamente, né? Eu tive um apoio de um edital que criaram no meio da pandemia, que era um edital, assim, que
muita gente recebeu, era R$ 1.200, e aí eu inscrevi esse filme, eu já estava fazendo o filme, eu inscrevi para, né, me ajudar, então, mas é meio que isso, assim, o processo, é meio que isso. Obrigada, Marina. Aline, estou aqui pensando, Aline, se você já puder emendar o processo, né? A gente já está aqui chegando a 1h e quase 10 de debate. Aí também já faz as suas considerações finais, já se despede, aí depois a gente faz a rodada de despedida. Né? Queria que a gente tivesse mais tempo para esses debates, sempre fico querendo 3, 4 horas de debate, e principalmente queria muito que a gente estivesse ao vivo, que a gente pudesse se ver, se abraçar, muito, muito mesmo, espero que a gente consiga fazer isso em breve. E aí, Aline, por favor, né? E Lucas, infelizmente, até agora não conseguiu voltar, né? Ele voltou em alguns momentos, mas não está fixando. Então, se o Lucas voltar, a gente incorpora, abraça Lucas aqui. Mas, Aline, por favor. Está sem áudio. Agora vai. Meu computador... Oi, tá travando aí. Antes de começar a minha fala, eu queria falar que o filme do Wagner é muito, muito interessante. Eu assisti, eu tive o privilégio de assistir. E o inventário do corpo, ele aconteceu na ETEC de Artes, que eu me formei em dança, e era um trabalho que chamava Inventário no Corpo, especificamente, que faz parte de um método chamado BPI. E eu sempre entendi inventário do corpo, não no corpo. E aí depois eu fui compreendendo o porquê, o do e não no no. Porque se eu falo no corpo, eu tenho que investigar o meu corpo, eu tenho que investigar o que tem aqui dentro. Mas se eu não investigo o que tem fora, o que veio, né, os meus pais, a minha família e as pessoas que estão no meu entorno, eu não vou saber como materializar o que vem aqui dentro, né? Então, o inventário do corpo começou nesse processo. A princípio, foi também uma gravação, assim, que tem também no documentário fragmentos dessa gravação, desse exercício. E aí eu e a Jonathan, nós fomos trabalhando e refinando um pouco mais essa narrativa. Porque a princípio era só a dança, e aí depois como essa dança, ela pode ser, como imagens podem ser incorporadas a essa dança. E eu fiz a edição de áudio, né, dos meus pais, então eles foram o fio condutor para criar essa narrativa estética. E depois a Jonathan, ela foi trabalhando essas questões de câmera, dessa proximidade. A ideia não é realmente mostrar o meu rosto, e sim trazer esse lugar misterioso. Não misterioso, mas vou usar essa palavra. Esse lugar assim de quem é essa pessoa, e o que estamos falando, né, efetivamente. A imagem, a princípio, ela não é tão importante, ela fica em segundo plano. O áudio, ele é mais importante, né? A narrativa dos meus pais contando essa história é mais importante do que eu ali, né, fazendo as ações. Então, foi isso, esse mistério, essas câmeras que se aproximam. Eu não sou uma pessoa que entende tecnicamente do audiovisual, né? Então, eu tenho essa ligação do audiovisual com a videoarte. Agora eu comecei a estudar efetivamente o audiovisual. Então, a Jonathan, ela veio com as partes mais técnicas. E ela fez a edição também. Então, foi uma edição pensada para trazer imagens que dialogavam com o que eu estava falando, com o que os meus pais estavam falando, e não necessariamente com o que eu estava fazendo. E esse processo de limpeza, ele
as ações de limpeza, ela também é feita junto com a música, junto com os enquadramentos, junto com a câmera que vai dançando junto comigo, e aí é basicamente isso. E para o final, realmente revelar quem é a pessoa. Nossa, tô muito spoiler, mas enfim. Revelar quem é essa pessoa. E a questão, também outra coisa importante, é colocar as colagens, e a introdução da colagem, que é uma parte que eu domino, né? Então, colocar a colagem e colocar as imagens é como se fosse contando realmente a história. A música, a imagem, as vozes, elas se confluem, né? Elas se confluem e contam essa história. A gente quis evidenciar bastante essa narrativa, assim. E eu acho que é isso, gente. Não tenho muito o que falar, não. Acho que vocês vão ter que assistir para entender melhor, né? Porque é isso. Isso, só mais as considerações finais. Finalizando, como eu já falei, tem que assistir, não só o meu, como de todo mundo. E a gente utilizou também no final o Opanigé de Obaluaê, porque tem o entanto de Obaluaê, que é o momento em que ele é curado e os machucados, né? Aqueles machucados viram pipoca. Então, como as marcas da miscigenação, elas estão evidentes na nossa pele, seja ela clara ou escura, elas estão evidentes na nossa pele, as marcas do racismo estão evidentes na nossa pele, mas a limpeza que é feita no processo do documentário é a mesma limpeza que é feita no processo, relacionado ao Ita de Obaluaê. Então, é um renascimento, é uma limpeza que nós fizemos e automaticamente é vista na minha pele ali como atriz, né? Na minha pele. É isso, gente. E muito obrigada a todos, eu estou muito feliz. É isso. Obrigada, querida. Marina. Bom, gente, só agradecer, né, de estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo acolhimento, festival. Muito legal saber do filme de vocês. Quero muito assistir. E é isso, gente. Só agradecer. Obrigada. Wagner. Então, gente, eu quero também só agradecer, reforçar o que eu disse no início, que é uma alegria gigante estar na programação desse festival. Agradecer a Aline por já ter assistido o Cético e ter citado o filme aqui. Eu quero muito ver o filme de todo mundo. Quero dizer também que nós criamos um catálogo Cético que está disponível no nosso site, que é o www.nextope.com. Divulgar um pouco das nossas redes sociais, no Instagram, @nexto.pe. Nexto é Núcleo de Experimentações em Teatro do Oprimido. É isso. Estou aqui com muita vontade de assistir o filme de vocês e espero que a gente se encontre em outros festivais e na próxima edição do Zózimo Bubu. Vida longa ao festival, gente. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Novíssimo. Um beijo na alma de cada alma aqui, de cada alma presente, que vai chegar, que já passou. O Zózimo Bubu é fantástico. Estou muito feliz de estar inserido nesse ano, ao lado dessas pessoas incríveis. Quero dar o play. Passa o link para mim, quero assistir. É isso, gratidão imensa, viu? Obrigado, novíssimo. Joel. Eu queria ressaltar a importância desse evento aqui para o nosso cinema negro, né? Eu acho que tem artistas incríveis aqui que eu estou tendo o privilégio aqui de conversar hoje. Assim, estou muito honrado mesmo de participar. Adorei conhecê-los. Assim, foi uma noite especial para mim.
Queria pedir para quem quiser adicionar nas redes sociais, sou Joel Caetano ou RZP Filmes. Tá? Joel Caetano, RZP Filmes. Lá a gente fala um pouquinho mais de trabalho, essas coisas assim. E é isso. Muito obrigado. Foi uma noite muito mágica, muito alegre aqui poder conhecer todos vocês. Eu quero muito ver o trabalho de todos vocês. Estou muito curioso. Obrigado. É isso, gente. A gente fica muito feliz. Nós estamos realmente muito honrados, né, de ter vocês conosco esse ano. Assistindo os filmes, assistam às sessões, né? As sessões são pensadas como sessões, assistam os filmes, revejam os filmes, no espaço que os filmes ficarem disponíveis. E, como a gente está nesse processo virtual, né? Instagram de todo mundo, vai lá, diz o que achou, diz se curtiu, acho importante, né? É muito importante esse retorno, né? As pessoas dizerem, né, o que acharam, enfim. E é isso, a gente está muito feliz mesmo. Muito, muito obrigada por estarem conosco. Um beijo bem grande, um abraço muito apertado e em breve a gente se vê. Tchau.